A tarde estava quente e abafada, com o sol se pondo lentamente no horizonte. Lúcia estava sentada ao lado da cama de Pedro, assistindo ao seu filho brincar com seus brinquedos, quando um arrepio percorreu sua espinha. A sensação de que algo estava errado não saía de sua mente desde que Pedro começara a ficar mais cansado nos últimos dias. Era um cansaço estranho, como se sua energia estivesse sendo sugada e ele estava ficando cada vez mais pálido. Ela pensou que fosse apenas o cansaço de uma criança, talvez fruto da rotina, das brincadeiras, das tardes longas. Mas a mãe sempre sabe, e seu instinto não mentia. A primeira consulta foi marcada rapidamente. Lúcia tentou disfarçar a ansiedade, mas seu coração batia forte enquanto observava os médicos conversando em voz baixa, com rostos sérios. Quando o pediatra voltou para falar com ela, a sensação de que algo estava muito errado tornou-se uma certeza angustiante. Lúcia, a situação de Pedro é mais grave do que imaginávamos. Precisamos fazer exames mais profundos. As palavras do médico pareciam ecoar de forma distante, como se estivessem vindo de outro mundo. A sala de espera do hospital, antes cheia de pessoas, agora parecia silenciosa e deserta. Lúcia sentiu suas mãos suarem, sua mente girando em torno da única ideia que ela não conseguia expurgar. E se fosse câncer? A semana seguinte foi uma tortura. As esperas intermináveis pelos resultados dos exames, a sensação de estar caminhando em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Quando o médico chamou Lúcia novamente, seu olhar foi o único sinal de que algo estava prestes a acontecer. O diagnóstico finalmente chegou, e a palavra leucemia foi dita com uma calmaria que, de alguma forma, fez a dor ser ainda mais cruel. Pedro tem leucemia, Lúcia. Uma forma agressiva da doença. Precisamos iniciar o tratamento imediatamente. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A sala se fechou ao seu redor, e ela ouviu o médico falando, mas nada parecia entrar em sua mente. Apenas um som retumbante preenchia seus ouvidos. Ela sabia que a leucemia era grave, sabia que se tratava de uma doença devastadora, mas nunca imaginou que o diagnóstico seria para seu filho. Para o pequeno Pedro, tão cheio de vida, tão cheio de sonhos. Quando Lúcia saiu do consultório, as lágrimas começaram a cair sem controle. Ela entrou no carro, mas não conseguiu dirigir. As palavras continuavam a martelar em sua mente, uma repetição cruel. A dor era física, como uma faca cravada em seu peito. Ela tentava respirar, tentando manter a calma para não mostrar a Pedro o que estava acontecendo, mas não conseguia evitar o pânico. Eu farei qualquer coisa para salvar você, Pedro. Qualquer coisa. Lúcia repetia essas palavras para si mesma, com a voz trêmula. Mas, no fundo, ela sabia que a luta que estava prestes a começar seria a mais difícil de todas. Ela estava prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida. E Pedro, com seus olhos inocentes, nunca saberia o tamanho do sacrifício que ela estava disposta a fazer por ele. A notícia do diagnóstico de Pedro foi como um raio que partiu o céu de Lúcia, iluminando tudo ao seu redor com uma luz fria e cruel. As semanas seguintes tornaram-se um turbilhão. Pedro, com seus olhos ainda inocentes, não compreendia a gravidade da situação. A cada dia ele parecia mais cansado, mais fraco, e o tratamento que começou imediatamente trouxe um ciclo constante de idas ao hospital, quimioterapia e longas horas de silêncio e dor. Lúcia nunca havia se sentido tão impotente. A cada vez que via Pedro perder mais peso, ficar mais pálido, sua alma se despedaçava. Tentava manter a aparência de calma, sorrindo e falando palavras de esperança para seu filho, mas dentro de si o medo se agarrava à sua garganta como um monstro imenso. O tratamento de quimioterapia estava deixando Pedro ainda mais fragilizado. As reações adversas eram severas e ele passava mais tempo no hospital do que em casa. Às vezes, ela o via dormir profundamente sem forças e sentia uma dor lancinante em seu peito. Mas eram nesses momentos, nas horas mais escuras, que uma chama de esperança começava a se acender dentro dela. Uma tarde, depois de uma sessão particularmente difícil, Lúcia estava sentada no banco do hospital, olhando para o nada. Pedro estava dormindo em uma cama ao lado, com o rosto marcado pela fraqueza. Ela estava exausta, com os ombros curvados, e o cansaço parecia tomar conta de seu corpo e de sua mente. Foi quando ela ouviu um sussurro, um murmúrio quase imperceptível, mas que atravessou a barreira de sua mente. Talvez eu possa ajudar. Lúcia levantou os olhos, surpresa, e viu uma mulher que parecia estar esperando há algum tempo. Ela usava um jaleco branco, mas seu rosto não era familiar. Era uma mulher de meia idade, com cabelos escuros e olhos calorosos.
Ela sorriu suavemente, como se soubesse exatamente o que Lúcia estava sentindo. O nome dela era Helena, e ela explicou que trabalhava como assistente social no hospital. Ela havia notado a luta constante de Lúcia, a angústia em seus olhos, e sabia o quanto uma mãe poderia estar perdida quando seu filho estava passando por algo tão devastador. Eu vi a dor em seus olhos. Eu vi você lutar. E talvez eu possa ajudar a encontrar algo que você nem imaginou, disse Helena com uma voz serena, mas cheia de uma convicção estranha. Lúcia a olhou desconfiada, sem entender completamente o que ela queria dizer. Mas a vontade de ouvir qualquer palavra de esperança fez com que ela permanecesse atenta. Há uma possibilidade, continuou Helena. Há um banco de medula óssea que pode ser a solução. Mas para que isso funcione, precisamos encontrar o doador ideal. Às vezes, os mais improváveis podem ser os mais compatíveis. Lúcia engoliu em seco. O que Helena estava sugerindo era algo que ela já havia considerado, mas ela não tinha nenhuma ideia de como dar início a esse processo. O doador ideal poderia ser alguém da família, mas Lúcia não tinha parentes biológicos perto. Ela havia adotado Pedro ainda bebê. A única família que ela conhecia era aquela que ela mesma construiu. Mas ela nunca soubera de um histórico médico mais distante de Pedro. Nunca soubera quem realmente eram seus pais biológicos. Mas como podemos encontrar uma pessoa assim? Como descobrir quem é a família biológica dele depois de tanto tempo? Lúcia perguntou, com a voz trêmula de incerteza. O peso da responsabilidade e do medo tornava tudo ainda mais difícil. Helena sorriu de novo, como se tivesse esperado por essa pergunta. Eu posso ajudar. O hospital tem acesso a registros de adoção e podemos tentar encontrar informações. Podemos procurar. Eu conheço o caminho e você não precisa fazer isso sozinha. Lúcia sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. A ideia de que havia uma chance real de encontrar a família biológica de Pedro era assustadora e, ao mesmo tempo, uma chama de esperança. O processo seria longo, difícil, e ela temia que fosse tarde demais. Mas não havia como voltar atrás agora. Ela olhou para Pedro com o rosto tranquilo e aliviado pelo sono. Eu vou fazer qualquer coisa para salvar você, Pedro, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. E se encontrar essa família biológica for a chave, então é isso que eu vou fazer. A partir daquele momento, Lúcia encontrou uma força renovada. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora ela tinha uma direção. A busca pela família biológica de Pedro, que poderia ser a chave para sua cura, havia começado. E ela não desistiria. Não importava o quão difícil fosse a jornada à frente. Ela lutaria por Pedro, até o último suspiro. A busca por informações sobre a família biológica de Pedro começou logo após a conversa com Helena. No início, Lúcia sentiu uma esperança renovada, como se uma porta estivesse sendo aberta para um futuro possível. Mas à medida que o tempo passava e as tentativas de encontrar registros mais específicos se multiplicavam, ela não podia deixar de se sentir consumida por um peso inesperado. A cada novo arquivo que Helena revisava, e cada nova tentativa que parecia não levar a lugar algum, a dúvida e o medo começaram a tomar conta do coração de Lúcia. A sensação de estar cavando em um passado que ela mal compreendia a atormentava. Naquelas primeiras semanas de busca, Helena tentou de tudo. Ela foi aos arquivos do hospital, aos registros de adoção, tentou entrar em contato com as autoridades que poderiam ter informações sobre os pais biológicos de Pedro. Mas, conforme as respostas iam sendo adiadas ou simplesmente não apareciam, Lúcia começou a questionar sua decisão. Será que ela estava fazendo a coisa certa? Ela nunca imaginara que, ao começar essa busca, se veria diante de um fantasma do passado que poderia ter consequências muito mais profundas do que ela imaginava. Pedro, por sua vez, continuava sua luta diária contra o câncer. A quimioterapia o deixava ainda mais fraco, e ele passava mais tempo no hospital do que em casa. Seus olhos, que antes eram tão vivos e curiosos, agora estavam opacos, sem a vivacidade que Lúcia se lembrava. O sorriso de Pedro, embora ainda presente em raros momentos, já não tinha a mesma força de antes. A mãe se sentia dividida, tendo de escolher entre sua luta constante pela saúde do filho e uma busca pelo passado de Pedro que parecia nunca ter fim. Durante uma tarde, Lúcia estava em casa, sozinha, folheando documentos antigos, quando encontrou uma carta que Pedro escrevera quando era bem pequeno. Na carta, ele havia falado sobre seus sonhos de um dia conhecer sua verdadeira família. Lúcia parou, sua mão tremendo ao segurar o papel.
Ela nunca soubera que Pedro sentia algo assim. Ele nunca mencionara qualquer desejo de saber mais sobre seus pais biológicos, e até aquele momento, Lúcia pensara que ele estava bem com a vida que tinham juntos. Mas agora, ao ler aquelas palavras, uma sensação desconfortável se formou dentro dela. Talvez Pedro estivesse mais consciente de suas origens do que ela imaginava. O peso do passado de Pedro começava a se revelar, e com ele uma sensação de culpa começou a crescer em Lúcia. Ela pensava em todas as noites que passou sem lhe contar mais sobre sua história antes de adotá-lo, sem mencionar que talvez um dia ele quisesse saber mais sobre sua verdadeira origem. Ela sentia que, ao tomar a decisão de procurar a família biológica de Pedro, estava finalmente dando-lhe a chance de preencher as lacunas que ele tinha em sua vida. Mas também estava se confrontando com uma verdade dolorosa que ela tentara enterrar por tanto tempo. O que ela faria se encontrasse algo que mudasse tudo? E, mais importante, como ela enfrentaria o futuro de Pedro se o passado dele fosse revelado de maneira que ela não podia controlar? O medo de que a busca pudesse trazer mais sofrimento do que solução começava a assombrar a mente de Lúcia. Ela suspirou profundamente, tentando se manter firme. Mas com cada novo dia que passava, o peso do passado parecia se tornar ainda mais insuportável. Lúcia estava sentada, cansada, na sala de espera do hospital, com os olhos fixos no celular, tentando se distrair enquanto as horas pareciam passar lentamente. O pensamento de que a solução para salvar Pedro poderia estar nas mãos de sua família biológica a fazia se sentir angustiada. Ainda não conseguia compreender como tudo isso tinha acontecido tão repentinamente. O medo de não encontrar uma solução pairava sobre ela. Ao mesmo tempo, havia uma tênue esperança, alimentada pelas palavras de Helena. Foi quando, ao levantar os olhos, ela viu uma mulher parada na porta. Ela usava um vestido simples e tinha o cabelo castanho preso em um coque baixo, com um semblante sério, mas não parecia desconfortável. Algo nela chamava a atenção de Lúcia, mas a mulher não era familiar. "Você é a mãe do Pedro?" A mulher perguntou com uma voz suave, mas firme. Lúcia observou por um instante, desconfiada. "Sim, sou eu. Quem é você?" A mulher respirou fundo antes de responder, com um brilho de nervosismo nos olhos. "Meu nome é Maria. Sou assistente social, e a Helena me pediu para procurar você." Lúcia franziu a testa. Helena, a assistente social do hospital, que havia falado com ela na semana passada sobre a possibilidade de buscar a família biológica de Pedro? Ela lembrou rapidamente de como estava relutante naquela conversa. Mas agora, o nome de Helena parecia dar uma nova direção a tudo. Ela me contou sobre a situação de Pedro e me perguntou se eu poderia ajudar a encontrar a sua família biológica. Lúcia sentiu um leve choque ao ouvir aquelas palavras. Ela nunca imaginara que, após tantos anos, alguém da família biológica de Pedro apareceria. A ideia de alguém do passado de seu filho estar ali, pronta para ajudar, a deixava desconfortável, mas ao mesmo tempo sentiu uma pontada de alívio. Poderia ser a chave para salvar Pedro. "Eu não entendo." Lúcia começou com a voz trêmula. "Por que você está aqui? Como você sabe sobre Pedro?" Maria sentou-se ao lado de Lúcia e explicou. "Eu sou assistente social há muitos anos, e durante o processo de adoção de Pedro, fiquei com algumas informações sobre a sua família biológica. Helena me procurou porque, ao saber do estado de saúde de Pedro, acreditou que talvez eu pudesse ser a pessoa que você precisava para encontrar a família dele. E quem sabe, um possível doador compatível." Lúcia sentiu uma mistura de surpresa e confusão. Nunca tinha ouvido falar de Maria, e não fazia ideia de que ela estivesse envolvida no processo de adoção de Pedro. Mas por um momento, pensou no que isso significava para o futuro do seu filho. Talvez isso fosse a resposta que ela procurava. "Eu nunca soube quem eram os pais biológicos de Pedro. Eu não tenho informações. Nada", Lúcia disse, a voz baixa, cheia de insegurança. "Como você pode me ajudar?" Maria olhou com uma expressão gentil, mas determinada. "Eu entendo que isso seja difícil, mas posso procurar pelos registros da adoção e ver o que conseguimos encontrar. Sei que não será fácil, mas acredite, se houver alguma chance de ajudar Pedro, eu estarei ao seu lado. Helena acredita que podemos conseguir encontrar algo e eu tenho experiência para lidar com essas situações." Lúcia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Maria. Era muita informação para assimilar de uma só vez, mas ela sabia que, de algum modo, essa conversa tinha sido o ponto de partida de algo que poderia mudar tudo. Para o bem de Pedro, ela não podia hesitar. "Eu
Aceito a sua ajuda, disse Lúcia, com a voz mais firme. Faremos o que for preciso para salvar Pedro. Maria sorriu suavemente, um sorriso de compreensão, e colocou a mão sobre a de Lúcia, num gesto de apoio. Não se preocupe, Lúcia. Vamos encontrar um caminho. Juntas, vamos conseguir. E naquele momento, Lúcia sentiu que uma nova esperança surgia. A busca pela família biológica de Pedro, que até então parecia distante e quase impossível, agora se tornava uma realidade. Ela sabia que a jornada seria árdua, mas estava disposta a seguir até o fim, se isso significasse salvar a vida de seu filho. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e esperança para Lúcia. Maria havia se comprometido a procurar pelos registros da adoção de Pedro e tentar localizar sua família biológica. Cada dia que passava, Lúcia sentia o peso da incerteza sobre seus ombros. O tempo era cruel e Pedro ficava cada vez mais fraco. Certa tarde, o telefone de Lúcia tocou. Era Maria. Encontrei algo, disse a assistente social, com uma voz cuidadosa. Podemos nos encontrar no hospital? O coração de Lúcia disparou. Não sabia o que esperar, mas ao chegar à sala reservada do hospital, encontrou Maria com um envelope grosso sobre a mesa. Os registros da adoção de Pedro, disse Maria, deslizando o envelope na direção de Lúcia, e junto com eles a verdade sobre sua origem. Lúcia sentiu as mãos trêmulas ao abrir os papéis. Seu olhar correu por nomes e datas até encontrar o que tanto temia. Mãe biológica, Marina Vasconcelos. Lúcia franziu a testa. O nome não lhe dizia nada. Mas então, quando folheou os documentos, encontrou um relatório social anexado ao processo de adoção. Seu coração apertou ao ler as primeiras palavras. Marina Vasconcelos, 19 anos, foi internada no hospital após um episódio severo de violência doméstica. A jovem estava grávida de 7 meses quando foi encontrada por vizinhos, desmaiada, com hematomas extensos e sinais de desnutrição. O pai da criança, envolvido em atividades criminosas, fugiu e nunca foi localizado. Lúcia sentiu um frio percorrer sua espinha. Pedro tinha vindo de um passado marcado por dor e sofrimento antes mesmo de nascer. Ela foi obrigada a entregar o bebê para adoção? Perguntou Lúcia com a voz embargada. Maria assentiu com expressão grave. Após o parto, Marina ficou hospitalizada por semanas. Ela não tinha condições físicas nem emocionais para cuidar de um recém-nascido. Foi aí que ela tomou a decisão mais difícil da vida dela. Colocou Pedro para adoção, esperando que ele tivesse uma vida melhor, longe de tudo aquilo. Lúcia sentiu os olhos arderem. Sempre soube que Pedro era especial, mas jamais imaginara o quanto ele já tinha enfrentado, mesmo antes de vir para seus braços. Ela ainda está viva? Perguntou Lúcia, hesitante. Maria respirou fundo antes de responder. Sim. E mais do que isso, quando pesquisei sobre ela, descobri que está cadastrada no banco de medula óssea. O choque atravessou Lúcia como um raio. Marina poderia ser a doadora compatível que Pedro tanto precisava. Então, há uma chance? Sua voz quase falhou. Há uma grande chance, confirmou Maria. Se Marina aceitar se submeter ao exame, podemos ter a resposta em poucos dias. Lúcia não sabia se chorava de alívio ou medo. Encontrar Marina significava reviver o passado doloroso de Pedro. Mas se havia uma chance de salvá-lo, faria o que fosse preciso. Ela olhou para Maria e assentiu, determinada. Vamos encontrá-la. Lúcia saiu da reunião com Maria sentindo o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. Agora que sabia o nome da mãe biológica de Pedro, a única coisa que importava era encontrá-la e convencê-la a fazer o exame de compatibilidade. O tempo estava correndo contra eles, e Pedro já não tinha forças para esperar muito mais. Maria garantiu que faria o possível para entrar em contato com Marina, mas alertou que a situação poderia ser delicada. Muitas pessoas que entregam seus filhos para adoção seguem em frente e evitam qualquer contato com o passado. Marina poderia ser uma dessas pessoas. Lúcia passou a noite em claro, sentada ao lado de Pedro no hospital. Ele dormia profundamente, o rosto pálido e os traços ainda mais delicados. Ela segurou sua mão pequena entre as suas e sussurrou. Eu vou encontrar essa pessoa, meu amor. Você vai ficar bem. Na manhã seguinte, Maria ligou com uma notícia surpreendente. Conseguimos localizá-la. O coração de Lúcia acelerou. E ela? Ela aceitou falar conosco? Maria fez uma pausa antes de responder. Sim, mas foi relutante. Pediu para encontrá-la pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Lúcia sabia que não podia perder essa oportunidade. Algumas horas depois, as duas chegaram a um bairro simples da cidade. A casa de Marina era modesta, com paredes descascadas e um pequeno jardim na entrada.
Quando tocaram a campainha, o som ecoou pelo silêncio do lugar. A porta se abriu lentamente e Marina surgiu no batente. Seus olhos castanhos estavam cheios de cautela, como se analisasse cada detalhe da presença das duas ali. Ela era uma mulher de aparência cansada, mas ainda jovem. Seu olhar carregava uma mistura de curiosidade e receio. "Vocês são da assistência social, certo?" perguntou, a voz baixa, quase hesitante. Maria deu um passo à frente. "Sim, meu nome é Maria e esta é Lúcia." O nome de Lúcia fez Marina prender a respiração por um instante. "A mãe adotiva", murmurou, quase para si mesma. Lúcia não sabia como começar, mas respirou fundo e disse com toda a delicadeza que conseguiu reunir: "Marina, eu estou aqui porque Pedro precisa de você." Os olhos de Marina brilharam com surpresa e confusão. "Pedro? Seu filho." Lúcia sentiu a voz falhar ao pronunciar essas palavras. "Ele está doente. Muito doente. O único jeito de salvá-lo é encontrando um doador de medula óssea compatível. Você pode ser essa pessoa." Marina baixou o olhar, e por um momento Lúcia temeu que ela recusasse. O silêncio foi agonizante. Finalmente, a mulher inspirou fundo e disse com a voz embargada: "Eu nunca parei de pensar nele. Se existe algo que eu possa fazer para ajudá-lo, eu farei." Lúcia sentiu um alívio esmagador. A primeira batalha estava vencida. Agora, só restava esperar pelo exame e torcer para que a compatibilidade fosse a resposta que tanto esperavam. Após a conversa com Marina, um fio de esperança renasceu dentro de Lúcia. No entanto, essa esperança vinha acompanhada por um medo quase insuportável. O exame de compatibilidade já estava marcado, e agora só restava aguardar o resultado. Cada dia que passava era um tormento, uma contagem regressiva silenciosa para um futuro incerto. Pedro ficava cada vez mais fraco. Seus sorrisos se tornaram raros. Suas forças pareciam se esvair a cada novo dia no hospital. Lúcia passava as noites ao lado dele, segurando sua pequena mão, contando histórias que, no fundo, eram mais para acalmá-la do que para confortar o filho. "Você lembra da nossa viagem para a praia?" perguntou ela, tentando manter a voz animada. "Você ficou todo sujo de areia e disse que queria construir o maior castelo do mundo." Pedro sorriu, mas era um sorriso frágil. "Foi divertido, mamãe. A gente pode ir de novo um dia?" O peito de Lúcia apertou. Ela engoliu em seco, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. "Claro que podemos, meu amor. Vamos construir um castelo ainda maior." Pedro fechou os olhos devagar e Lúcia percebeu o quanto ele estava exausto. O tempo estava contra eles, e ela sabia disso. 2 dias depois, o telefone de Lúcia tocou. Com as mãos trêmulas, ela atendeu, sentindo o coração disparar. "É a Maria", disse a voz do outro lado da linha. Lúcia conteve a respiração, seu peito apertado pela expectativa. "Temos o resultado, Lúcia. Marina é compatível." Por um momento, suas pernas perderam a firmeza e ela precisou se apoiar na parede para não cair. "Ela é compatível?" repetiu, como se precisasse ouvir de novo para acreditar. "Sim, e ela está disposta a fazer a doação." Lúcia levou a mão à boca, tentando conter o choro que veio com força. Aquele era o momento que tanto esperava. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas agora existia uma chance real de salvar Pedro. Ela correu até o quarto do hospital e se ajoelhou ao lado da cama do filho. Com a voz embargada, sussurrou: "Meu amor, encontramos uma doadora para você." Pedro abriu os olhos devagar, piscando algumas vezes. "Isso quer dizer que eu vou ficar bom?" Lúcia segurou o rostinho dele entre as mãos e beijou sua testa. "Isso quer dizer que vamos lutar com todas as forças para isso acontecer." Pedro sorriu, e naquele sorriso havia um brilho de esperança que Lúcia não via há tempos. Os médicos explicaram que, antes do transplante, Pedro precisaria passar por um tratamento intensivo para preparar seu organismo. Isso significava mais quimioterapia para eliminar as células doentes antes de receber a nova medula. Lúcia sabia que os próximos dias seriam desafiadores. Mas dessa vez, o desespero cedeu espaço à determinação. Ela ficaria ao lado do filho, segurando sua mão, enfrentando cada obstáculo. E pela primeira vez em muito tempo, acreditava que esse fim poderia ser, na verdade, um novo começo. O dia do transplante chegou, e o hospital estava imerso em uma tensão silenciosa. Pedro, embora fraco, sabia que aquele era o momento decisivo. Ele já havia enfrentado tantas batalhas, mas agora, com a medula de sua mãe biológica prestes a ser transplantada, uma nova esperança havia surgido. Marina, que não era apenas a doadora, mas também sua mãe, o observava com uma mistura de nervosismo e um amor profundo.
Lúcia estava ao lado de Pedro, segurando sua mão com força, sem conseguir parar de se perguntar se tudo isso seria suficiente. Ela sabia que o transplante era a única chance de salvar seu filho, mas os médicos haviam alertado sobre os riscos, e cada segundo parecia se arrastar, interminável. Ele vai ficar bem, Lúcia, disse Marina, quebrando o silêncio que as envolvia. Suas palavras, embora ditas com confiança, estavam carregadas de uma dor profunda, como se ela própria estivesse percorrendo aquela jornada ao lado de Pedro. Eu sei. Lúcia respondeu com a voz tremendo. Mas o que aconteceu antes, o que ele passou, isso nunca deveria ter acontecido. Marina apertou suavemente a mão de Lúcia. Eu sei, e quero que ele saiba o quanto lamento por não ter estado aqui desde o começo. Mas agora eu estou aqui e farei tudo o que puder. O transplante foi realizado. O processo, embora complexo, teve sucesso, mas a recuperação de Pedro seria lenta. Os médicos alertaram que após o transplante, o corpo de Pedro teria que se adaptar à nova medula e durante esse período ele ficaria extremamente vulnerável. Lúcia não se afastou de seu filho um único minuto, observando cada mudança em seu estado. Cada sinal, cada pequena melhoria era uma vitória, e cada febre, uma ameaça que a fazia relembrar os dias de desespero e incerteza que marcaram a trajetória de Pedro até ali. O tempo parecia fluir de maneira diferente no hospital. Cada dia que passava sem complicações era uma bênção. Lentamente, os sinais de recuperação começaram a aparecer. A medula de Marina estava se ajustando ao corpo de Pedro, e ele começava a reagir positivamente. Os médicos estavam otimistas, embora cautelosos. Na terceira semana, Pedro começou a se alimentar sozinho. Sua pele, antes pálida e marcada pela doença, recuperou um tom saudável. Ele sorriu para Lúcia e Marina de uma forma que não fazia há meses, e o som de sua risada leve e incerta preencheu o quarto do hospital. Lúcia sabia que a luta não estava completamente vencida, mas o mais difícil já havia passado. Marina visitava Pedro todos os dias, mas seu amor de mãe transbordava em cada gesto. Ela falava sobre o passado, sobre os erros que havia cometido, tentando, com cada palavra, construir uma ponte entre o que poderia ter sido e o que ainda poderiam ter. Mas o maior consolo, ela sabia, era ver Pedro se fortalecendo, voltando a ser o menino que ela tanto amava, embora de longe. Em um dia ensolarado, após os médicos darem a notícia de que o transplante havia sido bem-sucedido, Lúcia levou Pedro até a janela do hospital. O céu estava limpo e a brisa suave acariciava seu rosto. Ele olhou para ela, com os olhos brilhando, e perguntou: Mãe, quando vamos à praia de novo? Lúcia sorriu, sentindo o coração apertar, mas também se enchendo de gratidão. Logo, meu amor, vamos construir o maior castelo de areia que o mundo já viu. Pedro assentiu com um sorriso iluminado, e naquele momento, Lúcia soube que tudo o que ela havia enfrentado tinha valido a pena. O renascimento de Pedro não era apenas sobre ele, mas sobre todas as vidas que ele tocava. E agora, com Marina ao seu lado, um novo capítulo se abria para todos, cheio de possibilidades e novos começos. Se essa história tocou seu coração, imagine quantas pessoas podem se emocionar e se inspirar com ela também. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança e deixe seu like para que mais pessoas possam ouvir essa história incrível. E se você gosta de histórias emocionantes como essa, inscreva-se no canal Uma História para Ouvir e ative o sininho para não perder nenhuma. Nos vemos no próximo vídeo.